Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de estudo bíblico. Você está no canal da comunidade Jeová Nissi. Nós somos uma igreja cristã evangélica, que crê nos princípios de Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo e tem a Bíblia como seu manual de fé único e suficiente. Espero que você esteja bem, espero que você tenha preparado esse momento aí para aprender conosco, Aprender mutuamente e aprender com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha cada vez mais nos preparar para os dias que a gente precisa viver, para as situações, para as decisões que a gente precisa tomar. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração e aí a gente dá andamento no nosso vídeo de hoje. Incline a sua cabeça aí no seu lugar, feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nos prostramos diante do Senhor, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor está em nosso meio e que o Teu Espírito Santo nos guiará nesse estudo bíblico, como sempre o Senhor tem feito. Precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos que ela adentre em nossos corações e transforme as nossas vidas. Eu mesmo, meu Pai, devo ser o primeiro, Senhor. Que o Teu Espírito Santo me ajude, nos conduza nesse momento e que o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, hoje a pauta de hoje é sobre maturidade espiritual ou imaturidade espiritual. O texto que a gente separou para estudar hoje é Hebreus capítulo 6 e do versículo 1 em diante. A gente vai caminhar alguns versículos adiante ou anteriores a isso, mas é Hebreus capítulo 6 e versículo 1 e 2 que diz o seguinte: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Irmãos, o que acontece aqui? Eu vou trazer uma ilustração para partir desse ponto e começar a construir uma linha de raciocínio no nosso estudo de hoje. Imagine uma construção, um prédio, uma edificação, aonde esse prédio ele tem um dono e esse dono ele destruiu completamente com essa edificação, deturpou, deteriorou, não fez bom uso, não cuidou dessa edificação e agora o verdadeiro construtor dessa edificação, o verdadeiro dono dessa edificação, ele vem e ele requer essa edificação novamente e ele toma posse. Ele toma posse dessa edificação e agora ela volta para o seu primeiro dono, para o seu verdadeiro dono. Mas essa edificação ela já está extremamente deteriorada e ela precisa de uma reforma, ela precisa ser revitalizada. E ela precisa, na verdade, ser destruída e ser reconstruída naquele local, porque ela está em condições inabitáveis, precárias no último. E eu quero que agora você relacione essa edificação, essa construção conosco ou com as pessoas. E você sabe que quando você talvez já participou de uma reforma na sua casa, já precisou fazer algum tipo de reforma, algum tipo de mudança física em um ambiente, você sabe que para mudar esse ambiente precisa primeiro destruir, quebrar as coisas velhas, tirar os entulhos, tirar aquele material velho, antigo, tirar dali para que essa edificação realmente seja construída novamente, seja edificada, avance. Não tem como lançar uma fundação numa edificação que precisa ser completamente destruída e lançar em cima daquela fundação que não deu certo. Então, o estudo de hoje a gente vai falar sobre maturidade espiritual, E a gente vai ver através da palavra aqui de Hebreus características que tornam pessoas imaturas na fé, Que não deixa com que essas pessoas avancem. E nós vamos perceber que avançar na fé, avançar no caminho de Cristo é crucial, é um ato de sobrevivência. Sobrevivência
na vida com Deus, na vida cristã e no caminho de Cristo. Então aqui, o escritor de Hebreus, ele diz o seguinte, olha, portanto, vocês precisam deixar os ensinos elementares a respeito de Cristo. O que é isso? Sabe quando a gente se converteu, a gente anunciou, né, que nos tornaríamos cristãos, que íamos ter a nossa fé em Cristo Jesus, a gente publicamente aderiu a um novo estilo de vida, né? E esse estilo de vida traz uma fé em Cristo, traz que muitas coisas que a gente fazia antes não podemos mais fazer agora. Ela mostra coisas que para Deus são inaceitáveis, que são pecados, né, para Deus, e ferem os princípios e os valores da palavra de Deus. A gente aprende que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente aprende que a Bíblia aberta, né, quando ela é examinada, estudada, meditada, ela é a boca de Deus falando conosco. Nós aprendemos que devemos praticar as disciplinas espirituais, como a oração, o estudo da palavra, o jejum, ações de graça, contribuição com a obra de Deus, tanto fisicamente como em orações, como com a tua força braçal, enfim, com tudo aquilo que você tem disponível, agora você entende que está à disposição do seu verdadeiro dono, que é Deus, que foi comprada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então você aprende, eu e você aprendemos questões fundamentais. Olha, agora tem ambientes que não são mais ideais, saudáveis para você frequentar. Agora tem atitudes, tem vestimentas que não são mais ideais para você usar. Tem pensamentos que você precisa mudar, que você precisa abandonar. Sabe? Então a gente, no início da nossa caminhada cristã, e eu estou falando isso não como uma lista de regras, tá? Eu estou falando isso como quando alguém verdadeiramente encontra o caminho de Cristo, encontra um lugar saudável onde ela tem instruções verdadeiras, né, acerca da palavra, para que ela venha agora aplicar em sua vida. Eu não estou falando de legalismo. Olha, para você fazer parte da igreja aqui, você precisa deixar disso, daquilo outro. Não. Não é legalismo. Você não precisa se enquadrar naquele estilo daquela comunidade de fé. Você precisa deixar, entre aspas, se você realmente... Se a tua fé é genuína em Cristo, o Espírito Santo vai transformar você naquilo que você nasceu para ser de acordo com a vontade de Deus. Então não sou eu ou interpretações humanas que ditam regras para você seguir, mas sim a palavra de Deus. E ela deve ser examinada corretamente, interpretada corretamente, para que venhamos entender aquilo que precisamos fazer. Então é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma transformação real e não simplesmente de uma lista de regras para você cumprir, para você se encaixar naquela bolha, naquele bando, naquela tribo ali, né? Mas sim de verdadeiras instruções da fé cristã. Então, nós recebemos essas instruções e nós passamos a segui-las. Os fundamentos elementares, o princípio, o básico. Por exemplo, eu entendo que, né, de acordo com a palavra, o básico para a fé cristã é ter uma vida de oração e meditação na palavra. Isso é básico. E a gente recebe esse fundamento na nossa vida, coloca ele ali, pratica por um momento, naquela novidade de vida, a gente pratica naquela novidade de vida, mas quando aquela novidade passa, a gente abandona essa prática. E é exatamente disso que o escritor de Hebreus fala aqui. Ele diz, num certo momento, que, voltando um pouquinho, né, no capítulo 5, e no versículo 12, diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus.
mas não é esse o texto que eu gostaria de citar aqui. Deixa eu achar para os irmãos. Enfim, o que eu gostaria de falar, irmãos, eu não achei o texto agora, mas ele diz o seguinte, que não tem como lançar um novo fundamento em cima desse do que já está. Não tem como. Se um fundamento já está ali, não tem como construir outro em cima. Ou a gente remove aquele e faz um novo, ou a gente parte daquele que já está construído. E tem muitas vezes, todos nós passamos por isso, né? Mas muitas pessoas elas não conseguem sair do fundamento. Imagine a edificação que a gente comentou no início do vídeo. Imagine essa mesma edificação, ela foi agora conquistada novamente, né, pelo seu verdadeiro dono. Ele limpou aquela construção antiga, ele limpou o terreno e ele fez uma fundação nova. Ele construiu as fundações, as sapatas, aquilo que fica embaixo da terra para sustentar, né, manter de pé a edificação. Só que ele não consegue, aquela edificação não sai dali. Fica meses e meses e anos e a vida passa, o tempo passa e aquela edificação continua na mesma etapa da construção. Nos fundamentos, na fundação, nas sapatas da construção. Aquilo que deveria ficar como fundamento escondido embaixo da terra. E o tempo vai passando e o que vai acontecer com essa pessoa, né, com essa edificação? Ela vai, em um determinado momento, tratar o evangelho de Cristo, por não estar fortalecida, edificada verdadeiramente na rocha, ela vai tratar o evangelho de Cristo como uma opção. E olha só como são os pensamentos malignos, né? Ela vai começar a pensar da seguinte forma. Eu comecei na vida cristã, eu comecei nesse caminho aqui, eu gostei, eu fui muito acolhido, eu fui muito abraçado, porque no momento eu estava passando por uma dificuldade muito grande na minha vida e eu encontrei aqui um refúgio. Mas, lá no fundo, se surgir uma opção melhor perante o seu próprio pensamento fragilizado, fraco, suscetível a setas do inimigo, se surgir uma opção melhor, eu vou seguir certamente. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra de esperança, ela não passou para essa pessoa de um escape, uma opção que ela encontrou naquele momento. Mas nós que somos verdadeiros cristãos, genuínos, salvos genuinamente, temos fé em Cristo de verdade, nós sabemos que o evangelho ele não é uma opção. Ele é a única opção que temos. O evangelho de Cristo ele é a única opção que temos para essa vida. Mas uma pessoa que não sai dos fundamentos, irmãos, que não tem os seus fundamentos perceba uma coisa, o que o escritor de Hebreus, supostamente pode ser Paulo, escreve aqui, o que ele está falando não é para abandonar, quando ele diz deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, ele não está falando assim, olha, descarte esses fundamentos elementares, esses ensinos elementares. Descarte para que você possa avançar em Cristo. Não, ele não está falando isso. Ele está falando, se firme nesses elementos aqui e avance. Permita com que a tua construção vá adiante, seja construído, parta para uma nova etapa. Você precisa entender, ele está falando isso aqui, você precisa entender que a tua construção precisa avançar as etapas em cima desses ensinos elementares. Mas quando não avançamos em Cristo, quando
paramos no tempo, estagnamos na vida cristã, não conseguimos evoluir, é porque nós não praticamos esses ensinos elementares. Quando lá no início nós aprendemos que oração e meditação na palavra, estudo profundo da palavra de Deus eram necessários para que nós venhamos absorver, entender e discernir essa palavra no espírito, ela precisa ser aplicada. E quando a palavra de Deus ela é vivenciada, aplicada nas nossas vidas, aí então a gente se firma nos fundamentos e a gente parte agora para as próximas etapas da nossa vida. E tudo que a gente vive agora, tudo que a gente constrói agora, está fundamentado nos princípios elementares da fé. Mas talvez você já passou por isso, todos nós, a maioria de nós já passou por isso, e talvez você conhece pessoas que ainda vivem dessa maneira, que é o quê? Ela vem para a igreja, ela vem para o caminho de Cristo, mas acontece qualquer coisa, e ela se afasta. Ela se desvia, ela volta para uma vida pregressa que ela tinha antes, ela volta com velhas práticas, ela volta com pensamentos estranhos que não faziam mais sentido para ela, mas que agora surgiram novamente na vida dessa pessoa, sabe? E aí ela precisa então receber novamente esses fundamentos. Ela precisa ouvir novamente que ela precisa ter fé somente em Cristo. Ela precisa ouvir novamente que ela precisa orar e buscar a Deus. Ela precisa ouvir novamente que ela precisa deixar velhas práticas. Entende? E essa pessoa, ela fica sempre reiniciando. Mas ela nunca cresce. Ela sempre reinicia, mas nunca cresce. Não, vamos lá, eu entendi que Cristo me salvou e agora vamos começar novamente, porque Deus ele nos concede sempre uma nova chance. Sim, isso está correto, mas Deus concede chance para que nós venhamos a avançar, crescer, amadurecer espiritualmente. E o texto diz o seguinte, Hebreus capítulo 5, ele diz o seguinte no versículo 11. Quanto a isso, temos muito a dizer. Coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês ainda precisam que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir o bem e o mal. Olha só, irmãos. Todos os dias, a palavra de Deus vai dizer que todos os dias somos entregues à morte. Isso é um fato, isso é uma verdade imutável. Todos os dias, ao acordar da nossa cama, quando a gente sai para trabalhar, quando a gente sai para a vida, nós somos entregues à morte, espiritual e física. Espiritual e física. A física ela vai ter uma importância se a espiritual estiver em dia. Se é que me entende. Então, eu devo temer a morte física? Sim, se você não está alicerçado em Cristo, você deve temer. Caso contrário, isso não tem mais tanta relevância. Porque a sua vida espiritual, você está vivo espiritualmente. Mas vamos adiante. Somos entregues à morte todos os dias. Isso quer dizer o quê? Precisamos discernir o que é bem e o que é mal. E para isso, irmãos, precisamos ser maduros na fé. E esse é o ponto de importância do texto que o escritor de Hebreus traz para nós. Onde ele diz para nós deixarmos os princípios elementares, firmar eles em nossas vidas, praticar eles. Ele disse aqui, é pelo exercício constante que nós vamos avançar
alcançar maturidade para poder discernir o bem e o mal. E nós precisamos tomar decisões nos nossos dias, no nosso cotidiano. Nós precisamos tomar boas decisões, nós precisamos fazer boas escolhas, nós precisamos identificar o que vai nos trazer perdição, o que vai nos afastar, pode trazer risco à nossa fé ou não. Porque estamos falando de sobrevivência aqui. Então a maturidade na fé é poder discernir, é ter a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E para isso nós precisamos exercitar constantemente os princípios elementares da fé. E o escritor aqui vai dizer que quais são os princípios elementares da fé aqui no contexto da época, tá, irmãos? Avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento, era esse o versículo que eu queria encontrar antes, lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Ou seja, nós não precisamos aprender novamente que precisamos nos arrepender de atos que nos conduziam à morte espiritual, ao caminho da perdição. Isso já tem que estar transparente na nossa vida. Mas ele diz da fé em Deus e não em qualquer outra coisa, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então aqui ele traz características do contexto da época. Era muito importante, e ainda é, mas principalmente no contexto da época, que os crentes entendessem sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo eterno, sobre a imposição de mãos. Porque na época, irmãos, qualquer um que se dizia sacerdote, né, do templo, podia vir e impor as mãos sobre a cabeça daqueles que criam em Deus. Mas esses fariseus, escribas, sacerdotes, eles não tinham mais autoridade de Deus para isso. Isso precisava ser instruído, só que isso é um princípio elementar no contexto da época. Entende? Então hoje nós temos também princípios elementares. Alguns deles ainda continuam os mesmos, daqui que o escritor diz, mas outros a gente precisa entender. Eu não preciso mais frequentar, praticar, pensar da forma que eu pensava antes. Frequentar lugares que eu frequentava antes. Exceto para evangelizar. E aqui eu trago um outro ponto e a gente vai caminhar para o final desse estudo, que é o seguinte. Pessoas maduras na fé, uma das práticas que comprovam, que evidenciam uma fé genuína e um crente maduro é quando ele evangeliza. E eu não estou falando aqui que você tem que sair pelas ruas gritando e pregando a palavra de Deus. Se esse é a tua vontade, se isso é algo que Deus colocou em teu coração, vá e faça. Mas ele evangelizar, irmãos, todos os dias a gente tem a oportunidade de evangelizar alguém, principalmente em situações específicas, em momentos oportunos. E no momento que a gente está evangelizando, nós vamos falar o quê? Aquilo que a gente ouve de outras pessoas, de outros crentes, ou aquilo que de fato temos ouvido e praticado em nossas vidas? Nem sempre, quando a gente for evangelizar, a gente vai falar sobre os princípios elementares da fé. Olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa crer em Cristo porque Ele te salvou, você precisa orar, você precisa buscar na palavra e tal. Isso precisa ser falado em muitos casos, na maioria dos casos. Mas e quando uma pessoa está com uma vida, está perdido em sua vida, tem questões profundas no seu interior para resolver, como por exemplo a ansiedade, que é o mal do nosso século. Eu e você saberíamos responder a uma pessoa ansiosa, como ela deve proceder, aonde ela deve buscar ajuda, de que maneira, como a palavra de Deus se aplica na vida dela? Isso é uma questão atual e que aflige a todos. Sabemos responder a isso? De acordo com o que a palavra de Deus diz e de acordo com aquilo que temos praticado nas nossas vidas? Uma pessoa te procura para tomar uma decisão. Você sabe instruir ela de acordo com a palavra de Deus de maneira que ela não venha se perder pelo caminho?
de maneira que ela venha encontrar a Cristo, de maneira que ela venha glorificar a Cristo em suas atitudes, em seu trabalho, em suas escolhas, em sua mudança. São questões atuais. E outro ponto que faz parte da evangelização é quando eu e você nos deparamos com uma situação de confronto à nossa fé. E nós temos o dever de defender a fé. Defender a fé que professamos. Eu não estou falando aqui para nós entrarmos em discussões vãs, mas para nós defendermos a fé genuína, a fé verdadeira, o evangelho verdadeiro. E hoje, irmãos, somos bombardeados por muitos e muitos evangelhos. Mas que a palavra de Deus genuína, ela vai classificar como anátema, como maldição, como falso evangelho. Falsos evangelhos. Ok, irmãos, para a gente encerrar, para que nós venhamos a alcançar a maturidade na fé, nós precisamos firmar esses elementos, esses princípios elementares, esses ensinos elementares. Eu preciso entender que eu faço parte da Igreja de Cristo, eu tenho que estabelecer a minha vida de oração, de busca pela palavra, de ações de graça, de me importar com as questões da igreja, me importar com a vida dos irmãos, principalmente, me importar em estar presente, em ceder o meu braço, em ceder o meu tempo, em ceder os meus recursos. Porque a minha vida está em segundo lugar. Aquela vida que eu idealizei, aquela vida que eu pensei, aquilo que eu imaginei e sonhei para mim, isso deve estar em segundo plano. Em primeiro plano deve estar a vontade de Deus. E eu encerro com... a gente acabou de passar, né, pela Semana da Páscoa. E eu encerro com um acontecimento que Jesus vivenciou. Quando ele estava prestes a ser crucificado, ele orou a Deus e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O próprio Jesus, sendo Deus, sendo o Filho unigênito, ele tinha uma vontade própria. Ele tinha um medo a ser vencido, mas ele, acima de tudo isso, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. E é dessa forma que a gente vai crescendo e amadurecendo na fé. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado, tenha esclarecido algumas coisas para você, para mim, para todos nós como Igreja de Cristo. E que você venha meditar nessa palavra durante os próximos dias e que você venha também aplicar, que nós venhamos aplicar isso em nossas vidas, em todos os pontos, em todas as áreas da nossa vida, para que venhamos crescer e amadurecer na fé. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.